Boa tarde, sexto ano, tudo bem? Sexta-feira, né? Melhor dia da semana. Daqui a pouco a gente vai entrar aí num período de fim de semana para descansar. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conteúdo, tá? Vocês estão percebendo que na primeira unidade da apostila do terceiro bimestre que vocês receberam, teve aí a função do que e a função do ser, né? Inclusive vai ser nosso assunto no próximo aulão do Zoom, tá bom? Então não fiquem preocupados porque a gente vai trabalhar esse conteúdo. E hoje eu também queria reforçar. A gente vai começar hoje nesse videozinho falando da palavra que, e aí no outro videozinho de uma outra semana eu envio falando da palavra se, tá? S-E, tá bom? Então vamos falar do que. A gente sabe que o que, a princípio, ele é uma conjunção, né? O que é conjunção? É aquele elementozinho que liga uma oração a outra. Então o que aí, dentro de um período composto por subordinação, qual é o papel dele? Unir uma oração. A gente sabe que a quantidade de orações que eu conto dentro de um texto é pela quantidade de verbos, né? Então eu separei uma oração através de um verbo e esse elementozinho aí, esse que é a conjunção, ele está ligando, essa primeira oração com a segunda oração. Então essa é a função normal do que, da palavra que vocês já conhecem aí, inclusive o nome que se dá a essa conjunção do período composto por subordinação é conjunção integrante, tá? Tenho certeza que agora vocês já lembraram um pouquinho o que vem a ser a palavra que. Só que o que, ele não atua somente como conjunção, ele pode atuar como substantivo, como pronome, até como advérbio, gente. Então, o que a gente tem que aprender nessa aulinha agora? Que o que, eu posso ter o que com várias funções dentro de uma oração. Tudo vai depender de como ele é colocado dentro da oração, tá? Então, vamos lá. Tem um exemplo aqui, ó. Eu vou falar para vocês as frases aqui que eu separei já, porque as minhas frases vocês sabem que são péssimas, né? Então, olha lá. Quando eu falo assim, ó, este texto tem um quê de romance, ó. Este texto tem um quê de romance. Esse é um artigo, né? Então, toda vez que você encontrar o que, né, anterior ao que, um artigo, às vezes até uma preposição também, ele vai ser um que substantivo, tá? E para ser substantivo, ele tem que ter o acento circunflexo nele. Então, olha aí, ó, dica, encontrou o que com acento circunflexo, antes dele tem um artigo ou uma preposição, você já sabe que está diante de do que como substantivo, ok? Vamos lá. O que como pronome, tá? Lembra de pronome adjetivo e pronome substantivo? O que é pronome adjetivo? É aquele pronome que só acompanha o substantivo. Então, quando eu falo assim, meu tio viajou, tio é o substantivo, meu é o pronome possessivo que está acompanhando o tio. Então, ele só acompanha, por isso que ele é chamado de pronome adjetivo. Agora, o pronome substantivo é aquele que substitui. Então, por exemplo, nessa mesma frase, meu tio viajou, eu jogo fora o meu, jogo fora o tio e coloco ele viajou. Reparem que eu substituí, né, meu tio por um pronome. Isso é um pronome substantivo. Então, o que, quando ele atuar como pronome, ele vai ser um pronome adjetivo, ou seja, ele vai acompanhar algum substantivo. Olha aqui, ó. Por exemplo, que horas são? Olha aí, que horas são? Horas, a palavra horas é um substantivo. Reparem que o que está acompanhando a palavra horas. Portanto, ele atua aí como um substantivo. Ó, que delícia de jantar, né? A palavra delícia aí é também um substantivo. E que palavras duras você usou? Palavras aí também é um substantivo. Reparem que nesses três exemplos, ó, que horas são, que delícia de jantar, que palavras duras você usou, reparem que ele está sempre acompanhando um substantivo. Quando isso acontecer, ele vai atuar como um pronome, tá bom? Como pronome relativo. O que é pronome relativo? Tempo. O pronome relativo é aquele pronome que retoma algo que já foi dito dentro da oração. Então, quando eu falo assim, por exemplo, o aluno que entregou o trabalho atrasado não foi pontuado, né? O aluno que entregou o trabalho
atrasado, não foi pontuado. Esse que aí, como é que eu tenho certeza que ele é um pronome relativo? Eu substituo ele pelas palavras o qual, a qual, os quais ou as quais. Se eu conseguir mentalmente a substituição, eu estou diante de um pronome relativo. Então, por exemplo, o aluno, o qual entregou o trabalho atrasado, não foi pontuado. Reparem que eu consegui substituir. Quando eu conseguir substituir o que pelo qual, a qual, os quais e as quais, eu estou diante do que como pronome relativo, ok? O que como pronome interrogativo? O que a gente vai encontrar numa oração onde tenha o que como pronome interrogativo? O ponto de interrogação, né? Então a gente não tem muito mistério. Ele vai atuar também como preposição. Olha que doideira, gente, como preposição, né? Então, por exemplo, você substituindo o de, né? Pelo que. E sempre quando você encontrar o que como uma preposição, o que vai ter aí perto dele? O verbo ter. Olha aí, dica super incrível. Quando ele for preposição, eu vou ter o verbo ter. Então, olha só. Teremos que sair mais cedo hoje. Consigo substituir o que pelo de, ó. Teremos de sair mais cedo hoje. Então, quando eu conseguir substituir o que pelo de, né? E você acompanhar lá que tem o verbo ter, você está diante de um pronome do que como preposição, tá? Como advérbio, tá? Como advérbio você pode encontrar o que como advérbio também. Por exemplo, se eu falo assim, ó, que roupa mal costurada era aquela, tá? Então, se você conseguir substituir o que pelo como, né? Como aquela roupa era mal costurada, se você conseguir substituir, você está diante de um pronome, de um advérbio, tá? Toda vez, olha só, gente, é uma decoreba, né? Vocês estão reparando que vocês têm que substituir o que por uma outra palavra para poder classificar a função deste que. Então é isso que vocês têm que fazer, tá bom? Partícula expletiva. O que é partícula expletiva? É quando você pode tirar algo da frase que aquilo ali não vai fazer falta nenhuma, tá? Você pode retirar aquele elemento da frase que não vai sentir falta. Olha, por exemplo, há muito tempo que não vou à minha cidade natal. Há muito tempo que não vou à minha cidade natal. Eu posso simplesmente falar, há muito tempo não vou à minha cidade natal. Não há necessidade desse que, tá? Então, se eu posso tirar o que da frase, ele vai atuar aí como partícula expletiva, beleza? Então, por enquanto, para o vídeo não ficar muito longo, eu sei que vocês ficam meio cansados. Meu Deus, ele mandou um vídeo de meia hora. Eu vou ficar aqui em casa ouvindo essa aula meia hora. Então é um videozinho curtinho. Depois eu mando outro vídeo terminando o que e iniciando a palavra ser. Tá bom? Bom fim de semana. Saudades de vocês.